A ação social. No tema do fato social, temos uma interpretação diferenciada de Weber em relação a Durkheim, que ele trata como ação social. A ação social significa uma visão que leva à compreensão de que o indivíduo é que age em sociedade. E não necessariamente a sociedade apenas está influenciando o indivíduo ou coage o indivíduo. O próprio indivíduo faz a sociedade, ele interage, ele reproduz a sociedade a partir do seu comportamento. Então vamos encontrar em Weber um aguerrido defensor do indivíduo, contrariamente do que pensava Durkheim. Então, a sua preocupação é compreender o indivíduo e as consequências de suas ações. Por que é que um indivíduo age em sociedade? Quais são as motivações que ele tem para agir? E se propõe a agir corretamente também na sociedade? E por outro lado, por que é que as pessoas deixam de agir em determinadas circunstâncias? Quais são os motivos que levam um indivíduo a demover-se de fazer certas atitudes ou certas ações no meio social? O que é que o contém? Será que é a coação? Será que é a lei? Será que são todas aquelas pressões que o indivíduo sofre conforme via Durkheim? Ou será que temos outros elementos que permitem compreender melhor essa relação entre indivíduo e sociedade? A sociedade, de fato, existe normalmente como qualquer cidadão vem. No entanto, para Weber, ela não está acima das pessoas, como via Durkheim. A sociedade, ela não é hegemônica no sentido do entendimento que o indivíduo só faz aquilo que a coletividade pensa e quer. O indivíduo também tem a sua liberdade de ação. Por isso que as suas motivações devem ser consideradas e valorizadas na vida social, para que ele, de fato, então se sinta também parte dessa sociedade e sujeito da construção dessa sociedade. Então é ele que dá sentido à sociedade, não é apenas a coletividade que dá sentido, mas o indivíduo em si, para Weber, é o que faz a ação e toda a sua ação vai ter um sentido social. Caso não tenha um sentido social, a sua ação também se perde. E não há, então, uma interferência e uma influência direta sobre ela. No entanto, Weber tem uma visão bastante prática e nos mostra, a partir de exemplos, como essa ação social ela pode, às vezes, ser equivocada no entendimento da análise. Então, inicialmente, ele vai nos dizer que nem tudo é ação social. Precisamos tomar cuidado com isso. E para exemplificar melhor essa relação, ele nos mostra que há, então, dois tipos de visões, ou dois tipos de comportamentos externos e internos ao indivíduo que podem confundir a análise, mas que não se colocam como ações sociais. O primeiro está relacionado com os eventos naturais, os eventos da natureza, ou aqueles eventos que têm uma perspectiva, ou uma expectativa de acontecerem. Não necessariamente isso influencia para que seja repetido. Uma catástrofe natural obrigatoriamente vai causar danos, etc. Mas não vai ser uma ação social, porque ninguém deseja que aquela catástrofe venha a se repetir. Então ele vai citar dois exemplos bem práticos que nos mostram de fato o que não é uma ação social. Ele cita um choque entre dois ciclistas. Se dois ciclistas chocam-se na rua, porque estão indo em lados contrários, não significa que esse simples choque, esse contato, seja uma ação social. Por quê? Porque os indivíduos não fizeram aquilo propositalmente e também não tinham a intenção de que aquele choque posteriormente fosse repetido por outros ciclistas. Ninguém quer se acidentar para demonstrar como se acidenta para que outros venham a repetir aquele acidente.
Isso, portanto, não pode ser uma ação social, é uma ação externa, é uma ação que acontece no seio da sociedade, mas é uma ação que não tem uma repercussão no sentido da sua repetição, da sua consequência repetitiva, para que outras pessoas copiem aquilo ou se eduquem para praticar. Logo, nós vamos considerar então que é uma ação que se encerra em si mesma. Não se encerraria em si mesma se os dois indivíduos começam a brigar e aí envolvem justiça, etc., e recorrem aos seus direitos na legislação. Então, sim, vai se transformar uma ação social, porque vai envolver outras pessoas e é um fato que vai demonstrar consequências. Ele vai seguir em frente mesmo após o acontecido. E outro modo também, um outro exemplo, das pessoas que andam em uma rua num dia prestes a chover com um guarda-chuva. No momento em que um fenômeno da natureza começa a demonstrar que chove, as pessoas, sentindo as gotas de chuva, começam a abrir o guarda-chuva. Nesse caso, então, poderíamos dizer, bom, se um abre o guarda-chuva, depois o outro e assim todos na sequência vão abrir os guarda-chuva, seria uma ação social, porque são todos os indivíduos que estão se comportando da mesma maneira. É negativo, isso não pode ser considerado uma ação social, porque uma pessoa não influenciou a outra a abrir o guarda-chuva. Quem influenciou as pessoas a abrir o guarda-chuva foi justamente a chuva, o fenômeno da natureza. Também não abriram o guarda-chuva todos ao mesmo tempo, e pode ser que tenha alguém que achou que por necessidade de andar mais rápido, arriscou a se molhar e não abriu o guarda-chuva. Então, não significa que seja uma ação social, aquela que não é uma reprodução intencional, ou seja, não tem uma consequência reprodutiva para que seja repetido na sociedade no sentido da sua construção. O segundo exemplo das perspectivas internas é também o que não é uma ação social no comportamento quando diz respeito à interioridade da pessoa. Ora, se uma pessoa está sentada, refletindo sobre um problema seu, calculando as suas dívidas, etc., isso não pode ser uma ação social, porque certamente as outras pessoas passarão por ele e não vão parar ou não vão imitá-lo, vão ao mesmo tempo pensar, fazer uma reflexão sobre os seus problemas pessoais. Esse indivíduo pode estar inclusive dentro de uma igreja fazendo a sua reflexão silenciosamente, compenetrado, resolvendo os seus problemas pessoais a partir do seu entendimento. Mas isso não significa que todas as pessoas vão imitá-lo naquele horário, naquele dia, ou sempre que tiverem um problema particular, vão à igreja para fazer celebração. Portanto, o Weber deixa muito claro isso não tem consequência social, por isso não pode ser considerado como uma ação social. Mas, por exemplo, o que poderia ser uma ação social mesmo sendo feita por um indivíduo, ou por dois indivíduos, no caso como ciclistas? Um invento que tem uma perspectiva econômica. Ou seja, o indivíduo está em sua casa silenciosamente e inventa um objeto de uso e ele arrisca produzir esse objeto e levá-lo ao mercado. Na medida em que no mercado começa-se a consumir esse produto, vai gerar nas pessoas uma curiosidade e uma atração pelo produto. E automaticamente todas essas pessoas passarão a usar esse objeto com a mesma funcionalidade que o inventor deu ao inventá-lo. Nesse sentido, então, é uma ação social. Por quê? Porque passa a ter uma influência no comportamento da sociedade ou daqueles consumidores, uma invenção particular ou uma invenção de grupo que tinha o objetivo de ganhar dinheiro. E isso sim pode ser considerado, então, todos os inventos que, mesmo individuais, mesmo na sua particularidade, muitas vezes não têm uma consequência de imediato na sociedade, mas ao longo do tempo ou posteriormente poderá ter, e isso leva, então, a ser considerado como uma ação social. Porém,
Em termos de comportamento é o que nos interessa aqui, na visão de Weber, como se classifica a ação social, como é que ela se reproduz no sentido de adotar os comportamentos dos indivíduos como referência. E o Weber nos coloca aqui em 3 sentidos fundamentais. O terceiro sentido se desdobra em 2. Poderia ser 4 sentidos, mas podemos repeti-lo e desdobrá-lo no terceiro. O primeiro sentido do comportamento, o Weber diz, é o comportamento tradicional. Ou seja, o indivíduo faz as coisas, atua por meio da tradição. E essa tradição, é lógico que ela vem de outras gerações. E pode ser costumes benéficos e pode ser também alguma vingança. Há famílias que têm conflitos históricos e que vão se repetindo de geração para geração. Portanto, essa tradição faz com que influencie o comportamento dos indivíduos. Por quê? Porque há ensinamentos contidos na cultura e que as pessoas repetem. Então, os hábitos, os costumes, ou familiares, ou sociais, as datas comemorativas, as festas religiosas, tudo isso faz parte da tradição. E ao comemorar ou a se praticar esses costumes do passado, nós vamos ter aí uma reprodução da ação social. Ela não foi inventada por nós, é lógico, mas ela vai ter a opção do indivíduo participar ou não e reproduzir. E aquilo que provavelmente contribui, o indivíduo acha que é importante para ele, ele irá automaticamente reproduzir. Logo, o comportamento tradicional para o Weber é fundamental no sentido de identificar a ação social. Em segundo lugar, é o comportamento afetivo. A afetividade é uma relação da intimidade de cada indivíduo. Pode ser no seio familiar, pode ser também na sociedade, mas o fazer por afetividade, ou as ações, os gestos, as atitudes que se tomam, referenciadas num sentimento afetivo, vai demonstrar que é uma ação social. Por quê? Porque há de fato uma consequência de influência ou de relação com a outra pessoa. Logo, nós temos aí a presença do indivíduo em relação com outro indivíduo na busca de gerar uma consequência. Então, esse comportamento afetivo vai reproduzir-se ou vai criar na outra pessoa uma influência benéfica que permite fazer com que esse comportamento se reproduza e se mantenha. E aí está uma das grandes invenções humanas, que é o cuidado, o respeito, as formas afetivas, enfim, do relacionamento social, que permite haver uma harmonia a partir dessa compreensão de que o outro é também um sujeito social, um sujeito histórico, e que nós dependemos dessa relação para fazer com que a sociedade se reproduza e evolua, para que todos os indivíduos tenham o direito de satisfazer as suas necessidades. E o terceiro aspecto do comportamento está vinculado à racionalidade. E aqui então se subdivide de 2 formas. O primeiro aspecto da racionalidade está relacionado aos fins. O que é uma finalidade? A finalidade é um propósito que cada indivíduo tem no sentido de buscar realizações a partir do seu empenho, do seu próprio esforço. Então a sociedade me permite também realizar os meus sonhos, realizar as minhas intenções. Eu quero ser advogado e quero agir nessa sociedade. Logo, o meu empenho, o meu desejo, enfim, a minha prática em busca dessa finalidade vai me trazer um resultado. Esse resultado é um fim que eu tenho em mim como um objetivo.
Então, a sociedade me garante esse direito e eu, por meio do meu esforço, vou buscá-lo para exercer uma profissão que venha também contribuir com a organização da sociedade. Então, essa relação racional, ou seja, isso é planejado, é um entendimento que o indivíduo tem conscientemente do seu comportamento, do seu empenho na busca de satisfazer os seus desejos, mas também de contribuir para o funcionamento da sociedade. E no segundo aspecto é a racionalidade vinculada aos valores, vinculadas à ética, à moral. Então, nesse caso, a racionalidade me permite também compreender que eu tenho uma finalidade, mas essa finalidade não necessariamente ela deve ser alcançada de qualquer jeito. As mediações aí podem ser selecionadas. Eu posso compreender que há determinadas coisas que eu poderia fazer, mas não devo fazer porque elas são ofensivas. E nesse sentido, então, a racionalidade dos valores, a racionalidade das normas morais, da ética, me permitem compreender que um sujeito social precisa estar também adequado àquilo que traz uma consequência benéfica para a sociedade. Portanto, considerando que no comportamento temos esses três aspectos, que é da tradição, que é da afetividade, que é da racionalidade, complementa aquilo que de fato constitui o espectro das ações sociais. Dentro desses três elementos é que nós vamos encontrar as justificativas para classificar as ações sociais. Elas nos vêm ao longo da história, elas nos vêm porque dependemos de uma convivência social e aí temos a troca recíproca para garantir esse estabelecimento e essa relação, e temos também por meio da nossa racionalidade, por meio dos conhecimentos. E logo, a nossa racionalidade deve estar vinculada a esse entendimento de que os fins não justificam os meios, né? No sentido de que eu posso usar qualquer meio para alcançar o fim. E possivelmente há que ter aqui um equilíbrio. Por quê? Porque a nossa relação com a coletividade depende justamente de uma maturidade, de uma compreensão de que a sociedade não é opressora unicamente sobre o indivíduo e obriga a ser o que ela quer. O indivíduo também tem a sua liberdade para projetar em si quais são as alternativas para a sua sobrevivência e quais são também os objetivos que ele pode estabelecer para melhorar a sociedade. É isso, portanto, o entendimento que inicialmente podemos dizer que Weber teve sobre o conceito de ação social.